Esse gráfico, à semelhança do anterior, mostra o crescimento da população ao longo do tempo. No vertical, o número de pessoas habitando o planeta. Estima-se que, no princípio da era cristã, a população média do planeta era de 300 milhões de almas, e a idade média do homem, cerca de 14 anos. De lá até 1850, o crescimento da população foi de 300 para cerca de 900 milhões de habitantes. A idade média do homem variava entre 30 e 40 anos, dependendo da região em que habitava. Nesse intervalo de tempo, a população cresceu e caiu. E essa oscilação reflete o resultado de epidemias, pestes e muitas vezes simplesmente a falta de alimento. Aqui nesse ponto, a grande queda da população, a famosa peste bubônica, que matou cerca de 2/3 da população do planeta. A partir de 1850, o homem começa a entender as leis da natureza. Agora no campo da biologia. Descobre a asepsia, descobre que as doenças são provocadas por micro-organismos. A asepsia e a anestesia, já nos princípios de 1900, torna a cirurgia muito mais eficiente. Segue-se a descoberta das sulfas, dos antibióticos e inventa as vacinas que protegem a populações inteiras de várias infecções. Daí em diante, o grande avanço da medicina e da produção de alimentos permite que, em menos que 200 anos, a população do planeta, que era de 900 milhões de habitantes, e nada menos que um século e meio, passa para 6 bilhões. Foram, portanto, necessários 12.000 anos para triplicar a população do planeta, e nada menos que 200 anos para sextuplicar e chegarmos a 6 bilhões de habitantes. E a idade média do homem salta de 30 a 40 anos para a faixa de 60 a 70 e até 80 anos, dependendo da região do planeta. O homem idoso de cabelo branco é algo muito novo na história do homem. Somente a partir de 1900, a população de idosos começa a crescer. Isso tudo levou a mudança de hábitos, levou a mudança da maneira de ser. Vamos tomar o exemplo de um conceito muito antigo, o da fidelidade. No princípio da era cristã, quando a idade média era entre 14 e 16 anos, quando dois jovens se casavam e juravam um amor eterno, isso significava 6 ou 8 anos de fidelidade eterna. Depois, um deles falecia. E essa história se repetiu durante muito tempo através dos séculos. Mais recentemente, nos últimos 50 anos, com o aumento da idade média do homem, jurar fidelidade eterna agora que vivemos 70, 80 anos, significa ser eternamente fiel por 30, 40 anos. E isso nem sempre é fácil de manter. O resultado? O divórcio, a separação, coisa tão frequente hoje em dia. Isso não foi resultado de comportamentos estranhos, mas simplesmente está associado com um grande aumento da idade média do homem. E exemplos como esses há muitos. O conceito de paternidade, maternidade, tão antigo na história do homem, está mudando radicalmente nos últimos anos após a inseminação artificial, barriga de aluguel, clonagem. Isso tudo são novas formas de viver que mudam os nossos hábitos. Mas todo esse avanço, todas essas grandes e maravilhosas mudanças têm um preço. E o preço está na explosão do saber, uma condição absolutamente nova, a qual ainda temos grandes dificuldades em nos adaptar. Lembre que eu mencionei a vocês que, durante o ano de 1900, o total de novas informações era equivalente a cerca de 6.000 trabalhos científicos, e que hoje em dia publicamos cerca de 2 milhões de trabalhos por ano. É uma quantidade muito grande de informações novas que estamos tendo dificuldade de utilizar, manipular. Vejamos, por exemplo, o professor universitário e antes da explosão do saber. Por volta de 1700 e 1800, uma das grandes bibliotecas do planeta era a biblioteca da Universidade de Oxford. Essa biblioteca tinha milhares de volumes, mas a maior parte desses livros eram livros religiosos que tratavam de temas genéricos, não relacionados especificamente à ciência. Na área geral da ciência, que se chamava na época de filosofia experimental,
A coleção era limitada, era pequena, alguns poucos volumes, mas volumes finos. Assim, um professor que gostaria de atualizar seu conhecimento, se fosse para a biblioteca e se dedicasse só para se atualizar durante um ano e lesse durante 8 horas por dia, parando para o almoço, parando para o jantar, descansando aos sábados e domingos, esse professor conseguiria ler toda a coleção de ciência no período de 6 a 7 meses. Teria ainda 2 ou 3 meses para poder passar. Seria um ano no qual o professor tentaria se atualizar. E nesse intervalo, ele teria lido tudo o que se sabia sobre filosofia, sobre matemática, sobre biologia. Era um homem que tinha uma visão ampla do que se sabia na época. Um homem com uma cultura ampla e geral em todas as áreas do conhecimento científico. Atualmente, a coisa é um pouco mais complicada. Vejam, por exemplo, eu sou um professor de bioquímica, gosto de ensinar no estado da arte. Minha área de trabalho é transporte ativo de cálcio. Esse meu colega aqui segura um livro-texto que adotamos em nossos cursos de bioquímica para estudantes da área biomédica. Esse livro, para os estudantes, se afigura muito grosso. Há muito que se estudar em somente 6 meses. No entanto, esse livro deve resumir o que se descobriu em bioquímica, pelo menos nos últimos 20 anos. Somente uma revista científica, o Journal of Biological Chemistry, editado nos Estados Unidos no ano de 2001, publicou uma pilha bem grande de revistas, cada qual contendo muitos artigos científicos, e isso somente em um ano. Se considerarmos que essa revista publicou em 20 anos, a quantidade de informações fica muito mais volumosa. E se lembrarmos que há cerca de 200 revistas tratando de temas de bioquímica, então a quantidade nova de informações geradas nesses 20 anos é tamanha que nosso colega desaparece. Essa comparação ilustra que, primeiro, esse livro didático há de ser obrigatoriamente superficial e muito limitado. Não poderá cobrir toda essa área do saber. Um outro ponto, o professor. Assim, eu sou professor de bioquímica e gosto de ensinar atualizado. Se eu tivesse, como aquele meu colega da Inglaterra, me dedicado um ano inteiro só para me atualizar e lesse somente bioquímica, não filosofia, não biologia, puramente bioquímica, e eu for um homem muito inteligente e capaz de conseguir ler um trabalho científico por hora, se eu ler 10 horas por dia, 7 dias na semana, os 365 dias do ano, eu não teria lido mais que 6 ou 7% da bioquímica publicada naquele ano. Portanto, estarei totalmente desatualizado. E se no ano seguinte eu insistir em me atualizar por mais um ano, terei que ler uma quantidade igual de trabalhos e ainda mais 94% do que não li no ano anterior. É impossível ser atualizado. E também é impossível manter esse ritmo de trabalho. Se eu passar lendo 10 horas por dia, serei demitido pela universidade porque não dei aula. Não conseguirei obter recursos para fazer minha pesquisa porque não publiquei nenhum artigo científico. E seguramente minha família me colocará para fora de casa porque eu passei o tempo todo na biblioteca. E sem dúvida nenhuma, depois de um ano e ler 10 horas por dia durante um ano inteiro, no fim de um ano não estarei bem da cabeça.